Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Se você é novo, pela primeira vez está ouvindo o canal dos vitoriosos, a Igreja Vitoriosa, a Igreja que restaura, o Evangelho da Paz, o Evangelho de Jesus Cristo, e sentir no seu coração o prazer de fazer parte, ser membro desta igreja, para receber todas as bênçãos dos céus e para também ver mudança na sua vida, restauração. Se você está cansado, oprimido, cansada, atribulada, eu convido a você a fazer prova da sua fé e deixar o seu joinha para você ver mudanças na sua vida. Se está boa, se você está vivendo momentos bons, se você não está necessitando de nada, para que continue assim e melhore mais. Mas você que está precisando, necessitado, é para você que Deus está mandando a paz, o amor, a misericórdia, as bênçãos que Ele prometeu. Se você sentir no seu coração para ouvir e receber todos os dias a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino dos Céus. Deixe o seu joinha, inscreva-se e ative o sininho, para que também o YouTube compartilhe com outras pessoas que estão sofrendo, atribuladas, cansadas e oprimidas. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de Cristo, capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo. Lhe saía ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo ela ido comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele
para as bodas, e a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos, a cada um segundo a sua capacidade. E ao outro deu 1, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebeu os 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, negociou e ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, foi, cavou na terra, o escondeu, o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o seu senhor, o senhor daqueles servos, e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e lhe trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não trabalhaste. Eu, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia-o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento. Dai ao que tem os 10. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O juízo final, o fim do mundo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, eu adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então
Os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? Respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que, quando fazias a um destes necessitados, irmãos, a mim o fazias. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus filhos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Era estrangeiro, não me recolheste. Estava nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes necessitados pequeninos irmãos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Capítulo 26. Conspiração contra Jesus. Aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A unção de Jesus na casa de Simão. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e se dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me tereis sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, anunciado, narrado, profetizado, falado, evangelizado, será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então buscava Judas a oportunidade para entregar Jesus. A Santa Ceia. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse:
Ide à cidade, a um certo homem, e lhe dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenou e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a lhe dizer: porventura, sou eu, Senhor? E Jesus, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se nunca houvesse nascido. Respondendo Judas, o que ia o trair, disse: porventura sou eu, mestre? E Jesus disse: tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos vós, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é advertido. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, em ti, Senhor, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro disse a Jesus: ainda que me seja preciso morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Além, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando dizia: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, Jesus os achou adormecidos e disse a Pedro: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, Pedro, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Rindo segunda vez, Jesus orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou outras vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados.
Deixando-os de novo, Jesus foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: Dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. A prisão de Jesus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. Logo aproximando-se de Judas, disse: Eu te saldo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as palavras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Mas todos os dias eu me assentava junto de vós e ensinava no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as palavras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. O sinédrio julga a Jesus. Os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim da audiência. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem lhe tirar a vida. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegou 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus, reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estão depondo contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Filho, o Cristo de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto de Jesus e lhe deram socos, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Pedro nega
Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se de Pedro, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: Não sei quem é aquele homem, eu não conheço. Saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou outra vez, com juramento: Eu não conheço este homem, nunca vi na minha vida. E daí a pouco, se aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, pois a tua fala te condena. Então começou Pedro a praquejar, a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oh, glória!